Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Hoje nós estamos fazendo um teste aqui bem diferente, com um cenário que nos lembra a cidade de Corinto. Essa é uma imagem com algumas ruínas da época em que Corinto era uma cidade lá na Idade Antiga, vivendo toda a realidade da sua arquitetura bem característica. Estou fazendo isso porque você, quando lê a Bíblia, precisa fazer uma viagem no tempo. Você precisa imaginar que as coisas estão acontecendo nessa época aqui, na época bíblica. Bom, vamos lá? Hoje a nossa leitura é no capítulo de número 6. Primeira carta de Coríntios, capítulo de número 6. Você já sabe que esse projeto é um projeto de leitura bíblica compartilhada, não é uma pregação, não é um estudo bíblico. Nós estamos aqui apenas lendo a Bíblia juntos. Então, para isso, eu preciso que você abra sua Bíblia comigo aí. Se precisar, pode dar pausa nesse vídeo. Eu espero você, tá? Se precisar ler em outro momento, não tem problema. Mas vamos ler juntos agora 1 Coríntios capítulo 6. Assim diz a palavra de Deus, eu estou lendo na versão NVT, nova versão transformadora. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão, em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Quer dizer, então, o que dizer então dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. Li aqui até o versículo de número 6 e ficou bem claro que Paulo está chamando a atenção dos irmãos da igreja de Corinto que as questões entre a igreja poderiam ser resolvidas entre os irmãos da igreja sem que fosse necessário levar isso aos tribunais. E Paulo vai explicar agora como isso é possível. Versículo 7. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. É interessante perceber, irmãos, e nós paramos aqui no versículo 8, que o cristianismo, através da pessoa de Jesus, é uma das poucas, quem sabe a única religião que fale em um Deus que perde, em um Deus que se humilha, em um Deus que provavelmente, não provavelmente, mas é um Deus que parece que perde, porque essa derrota que, agora eu achei a palavra, aparentemente parece que perde. Essa é uma atitude que constrói, que uma atitude que reata laços, essa atitude de humildade de Jesus deveria ser a atitude
entre os seus discípulos. Então, quando nós somos um discípulo de Jesus, mas não resolvemos perdoar, não resolvemos sofrer um prejuízo, nós não estamos ainda seguindo Jesus corretamente. Você lembra do Sermão do Monte? Lá Jesus ensinou: se baterem na sua face direita, dê à esquerda. Se te pedirem a sua capa, dê-lhe a roupa. Se pedirem para você andar 1 milha, ande 2. Jesus tinha esse princípio e aqui os irmãos em Corinto ainda não estavam conseguindo compreender por completo essa mensagem de Jesus. Paulo continua agora no versículo 9. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Paulo está dizendo isso para confirmar que questões entre irmãos deveriam sim ser resolvidas entre irmãos, se não fora da congregação. Vamos lá, versículo 12, agora ele muda um pouco de assunto. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Paulo aqui cita Gênesis 2:24. Eu estou no versículo 17. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Quando você estudar um pouco sobre Corinto, você vai lá achar informações que Corinto era uma cidade litorânea. E então, muitos navios comerciais passavam por essa cidade. E como aqui no nosso caso, nós temos cidades à beira de BRs e nós temos um alto índice de prostituição, porque muitos caminhoneiros passam por essas cidades, a cidade de Corinto também tinha essa dificuldade. Então, eles tinham essa dificuldade com a imoralidade sexual. Paulo vai orientando eles e nós vamos continuar aprendendo em nosso próximo encontro.
Esse é o projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Até lá!